O Exército Fantasma. O segredo militar que humilhou Roma. 53 anos antes de Cristo, o deserto de Karrey, no atual Iraque, tornou-se o palco de um dos maiores pesadelos da história militar. Imagine o calor sufocante, o peso da armadura de metal sobre a pele e o som ensurdecedor de milhares de cascos de cavalos ecoando como um trovão que se aproxima. O general romano Crasso, um dos homens mais ricos e ambiciosos de todos os tempos, olhava para o horizonte esperando encontrar hordas de nômades desorganizados e selvagens. Mas o que ele viu foi a morte em sua forma mais técnica e silenciosa. De repente, uma chuva de flechas começou a cair, mas não era uma salva comum. As flechas partas não paravam. Elas perfuravam escudos, atravessavam cotas de malha e pregavam as mãos dos legionários em suas próprias armas. Roma, a dona do mundo, estava sendo desmantelada por uma força que ela simplesmente não compreendia. Por séculos, a narrativa oficial nos disse que o Império Parto era apenas um grupo de cavaleiros nômades que atacavam e fugiam por puro instinto. Mas a verdade é muito mais sombria e fascinante. Hoje, aqui no Enigma Global, nós vamos mergulhar nas sombras da história para revelar como essa máquina de guerra sofisticada operava. Se você acredita que a verdade oficial nunca conta tudo, inscreva-se e deixe seu like no Enigma Global, porque o que vamos desvendar agora mudará a sua visão sobre quem realmente dominava o Oriente. A grande mentira que nos foi contada é que os partos eram guerreiros casuais, convocados pelo capricho de um rei. Na verdade, o que Roma enfrentou foi uma das primeiras forças militares profissionais e estratificadas da antiguidade. Enquanto os historiadores alemães do século XIX tentavam pintar os partos como bárbaros da estepe, as evidências arqueológicas modernas revelam uma hierarquia militar rigorosa e uma logística que faria qualquer exército moderno sentir inveja. O segredo não estava apenas na força bruta, mas em um conceito que os romanos levaram séculos para dominar: a integração total entre a cultura nômade e a administração imperial urbana. Os partos não eram apenas cavaleiros, eles eram os herdeiros da engenharia administrativa dos persas aquemênidas e da tática helenística dos seleucidas. O Império Parto criou um sistema onde o Shahanshah, o rei dos reis, possuía uma guarda de elite permanente, os Doriforoi, homens que eram mais do que guarda-costas, eram a elite intelectual e física do Império. Muitos deles carregavam o título de Somatófilax, uma honra que séculos depois inspiraria a guarda pessoal dos imperadores bizantinos. Mas como um império tão vasto mantinha essa elite? O enigma começa a ser desvendado quando olhamos para as cidades de Persa e Babilônia. Ao contrário do que se pensava, os partos não vagavam sem rumo. Eles operavam em padrões sazonais, alternando entre pastagens e centros urbanos, o que permitia um controle absoluto sobre as rotas comerciais da Rota da Seda. Essa riqueza financiava uma organização impecável. A Guarda Real, conhecida como Gund e Shahanshah, era composta oficialmente por 10.000 homens. Na prática, uma força de resposta rápida de 4 a 6 mil guerreiros, prontos para intervir em qualquer ponto da fronteira em questão de dias. Eles utilizavam mercenários de alta periculosidade, como os sármatas e os sacas, que traziam técnicas de combate que nem mesmo as legiões romanas conseguiam prever. O exército parta era uma colcha de retalhos letal, onde cada peça tinha uma função específica para destruir a moral do inimigo. Aqui encontramos a primeira grande virada na nossa investigação. A nobreza parta, os Azadã, não eram apenas proprietários de terras. Eles eram generais natos que mantinham seus próprios exércitos privados. Famílias como os Suren e os Karen eram tão poderosas que podiam levantar 10.000 soldados por conta própria. Foi o clã Suren o responsável por destruir Crasso em Karrey, usando uma combinação de tática e tecnologia que Roma considerava impossível.
Imagine um nobre parta como o judeu Zamares da Babilônia, que comandava 500 arqueiros a cavalo, todos equipados com o melhor aço do Oriente. Dos 50.000 homens que enfrentaram as legiões de Marco Antônio anos depois, apenas uma pequena fração era de nobres. O restante era uma massa profissional de soldados, treinados em um sistema que antecedeu em séculos o serviço militar moderno. O exército era dividido em unidades de 10, 100, 1.000 e 10.000. Essa estrutura permitia uma flexibilidade tática que as pesadas legiões romanas não conseguiam acompanhar. Mas o que realmente diferenciava os partos era o seu sistema de reservas. Eles utilizavam o modelo cleros, onde soldados recebiam terras em troca de prontidão militar. Era uma espécie de guarda nacional da antiguidade. Jovens de 20 anos eram recrutados sobre o sistema ratro, servindo como profissionais por anos antes de retornarem às suas terras. Isso criava um exército que nunca dormia. Quando Roma atacava, ela não enfrentava apenas um exército, mas uma nação inteira armada e treinada. Esses homens não lutavam apenas com flechas. Eles usavam escudos grandes, lanças pesadas e espadas longas, operando em uma formação que os textos antigos chamam de estilo italiano. Isso prova que os partos não eram apenas arqueiros. Eles tinham uma infantaria capaz de segurar a linha contra os melhores legionários de César. Se você está começando a perceber que a história militar é muito mais complexa do que nos ensinaram, deixe seu like e inscreva-se no Enigma Global, porque agora entraremos no coração da tecnologia proibida dos partos. O grande trunfo, o checkmate geopolítico da Pártia, era a sua logística. Em Carrhae, os romanos ficaram atônitos ao perceber que as flechas inimigas nunca acabavam. O motivo? Uma linha de suprimentos baseada em camelos que transportavam milhares de aljavas extras. Enquanto os romanos ficavam sem munição e energia, os partos se revezavam em cavalos frescos, mantendo uma pressão constante e desumana. Eles usavam o medo como arma. O som das flechas atingindo os escudos criava uma tensão psicológica que levava os veteranos romanos ao colapso mental. E então, quando a linha romana finalmente fraquejava, vinham os catafractários. Imagine tanques de guerra da antiguidade. Homens e cavalos completamente cobertos por escamas de bronze e ferro, carregando lanças de 3 metros de comprimento. Eles não apenas atacavam, eles esmagavam tudo em seu caminho com uma força de impacto que nenhuma formação de infantaria da época conseguia resistir. Os catafractários usavam selas de estepe com 4 pontas, que permitiam ao cavaleiro usar as 2 mãos para manejar a lança sem cair do cavalo. Isso era alta tecnologia militar. Eles eram apoiados por arqueiros a cavalo que realizavam o famoso tiro-parto, a habilidade de atirar para trás enquanto fingiam fugir. Essa tática de retirada simulada era o golpe final. Os romanos, acreditando que haviam vencido, quebravam a formação para perseguir o inimigo, apenas para serem cercados e massacrados no campo aberto. Era uma armadilha perfeita, repetida exaustivamente contra os generais mais brilhantes de Roma. Mas se eles eram tão poderosos e tecnologicamente superiores, por que o império desapareceu? Por que a Pártia não se tornou o único império global? O declínio não veio do campo de batalha, mas da economia e da estrutura social. Roma tinha algo que a Pártia não conseguia replicar: um motor econômico baseado em minas de ferro massivas, produção de grãos em escala industrial e rotas marítimas protegidas. O sistema romano permitia manter um exército profissional fixo por décadas, enquanto os partos ainda dependiam de mobilizações territoriais que eram mais lentas para responder a invasões prolongadas. Com o tempo, as grandes famílias nobres partas começaram a acumular terras demais, destruindo a classe de camponeses livres que formava a base do exército. A ganância interna e as guerras civis corroeram o império por dentro. Roma percebeu isso e começou a interferir na política interna, subornando reinos clientes e criando conflitos artificiais. O exército que humilhou Crasso e Marco Antônio acabou dividido, lutando contra si mesmo, até que a casa de Sazan surgiu para tomar o trono e fundar um novo império. A história do exército parto nos ensina que o poder militar não é apenas sobre armas, mas sobre como uma cultura se adapta para sobreviver entre gigantes. Eles foram os únicos que conseguiram olhar nos olhos de Roma e fazê-la recuar. Sua tecnologia de armadura pesada e táticas de cavalaria moldaram o que viria a ser a cavalaria medieval europeia séculos depois.
O passado nunca morre. Ele apenas muda de forma e se esconde sobre as areias do deserto. Se você quer continuar desvendando os enigmas que moldaram o nosso mundo, o próximo mistério já está sendo preparado aqui no canal. O passado é um quebra-cabeça e nós estamos apenas começando a montá-lo. Inscreva-se no Enigma Global e ative o sino, porque o próximo capítulo dessa investigação vai desafiar tudo o que você acha que sabe sobre o poder. Até a próxima revelação.